O nosso evangelho é o evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha oração suba a vós como incenso. Minha oração suba a vós como incenso. Queridos irmãos e irmãs, aqui na comunidade, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, participam da celebração pelas redes sociais. Eu tomaria o refrão primeiro: minha oração suba a vós como incenso. Amados, aqui anda o seu momento de oração pessoal, que não é só dentro da igreja. Claro, se você mora perto de uma igreja e você tem disponibilidade de todos os dias, naquele horário, ir à igreja e ali fazer o seu momento de oração pessoal, nós precisamos. Mas se não é possível, em casa, você tem um momento de oração pessoal. Nós não podemos confundir oração pessoal com se benzer. Eu vou sair em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, Maria cheia de graça, Senhor, estou indo. Não. É sentar, é tomar a Bíblia, é ouvir Deus, porque às vezes também a nossa oração é só dizer, precisa disso, daquilo, e não escuta. Até a adoração da gente às vezes é meio complicada, né? Porque a gente vai para fazer leituras diante do Santíssimo Sacramento, porque aí você leva uma porção de coisa, depois, qual é o tempo de contemplação? Então nós precisamos disso, tá? Então, que a nossa oração, que a gente possa zelar por ela, e colocar também, aprender a colocar o corpo para rezar. Tudo bem que você talvez não consiga permanecer muito tempo, mas estando em casa, põe um travesseiro no chão, ajoelha um pouquinho, se curva diante de Deus. Isso é importante. E vamos à primeira leitura, concluindo a carta de São Tiago. Primeiro aqui falando da unção dos enfermos, que o povo pensa na extrema unção, né? Aí todo mundo fica com medo de receber. Mas não, olha, se você está mesmo doente, né, você procura, né, o sacerdote para isso, para receber a unção, que o diácono não pode dar, porque vocês ouviram, e nesse momento você vai receber o quê? Ao perdão dos pecados. Porque também a origem, e aqui doutora Marlene não está aqui agora, mas nós já conversamos muitas vezes. O padre, com a sua formação, etc., defende com unhas e dentes: antes do meu corpo adoecer, meu espírito adoece. Meu espírito adoece. A importância de você cuidar do espírito. Hoje nós cuidamos muito do corpo, mas esquecemos do espírito. Então é importante cuidar também do espírito, né? Um ditado antigo, né? Mente sadia, corpo sadio. O Senhor já falou, o mal vem de dentro, vem de dentro.
Então, a importância disso. Por isso que ele diz, vai receber o perdão dos pecados, que não é simplesmente também relatar, né? Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, eu não quero saber o que é que você fez. Eu quero saber se você quer mudar de vida, se você está arrependido do que fez e quer mudar de vida. E você também não tem que convencer o sacerdote, né, da sua inocência, ficar se justificando por causa disso, por causa daquilo, por causa dele, por causa dela. Não, eu fiz. E esses dias Tiago dizia, né? Aí essa expressão que todo mundo conhece: resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Então, tem que resistir. E resistência significa também luta, combate. Então, buscarmos isto. Orar pelos enfermos, né? Orai pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. E aí também aqui, se nós começamos a falar da oração, perceber que a oração ela não pode ser umbigal, né? O que é a oração umbigal? Meu pai, minha mãe, minha filha, só para o meu umbigo. Não. Esse mistério do terço, eu vou rezar pelos doentes. Esse mistério do terço, eu vou rezar pelos casais que precisam. Esse mistério do terço, eu vou rezar pelos jovens, pelos presos, pelos governadores. Vou rezar pelo prefeito, o diretor, a diretora da escola, aonde está o meu filho, a minha filha, o reitor da faculdade, o meu síndico. Vou rezar. Só que na maioria das vezes a nossa oração, ela é muito intimista. Orar pelos outros, isso também é importante. Então estejamos atentos à força da oração, a força que tem a oração, né? E também o zelo pelos irmãos. Se alguém se desvia e tal, ao invés da gente ficar fazendo fofoquinha, você está sabendo, né? Fulano fez isso, você está sabendo, né? Fulano sumiu por causa disso, você está sabendo. Não, como é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? E acreditar na conversão. Acreditar na conversão. Eu tenho para mim que esse ditado é do capeta. Pau que nasce torto, quando queima até a fumaça sai torta. Mas e onde que está o poder de Deus? Você quer um pau mais torto do que foi São Paulo? O cara pegava os outros para matar. Claro que ele mesmo não sujava as mãos, mas ele aprisionava as pessoas, mandava matar. Ele viu Estevão morrer e não fez nada. Tanto é que ele diz: eu era como um aborto, mas Deus me resgatou. Então olha, Agostinho, a pobre coitada de Maria Madalena, que todo mundo fala que é prostituta, mas na Bíblia não está dizendo isso. Mas se converteu e foi a primeira a anunciar. Então, como é que a gente vai dizer que não tem esperança, que não tem jeito? E aqui que me perdoe até minha mãe, porque Dona Geralda costumava, para certas situações, falar assim: isso é barrigada perdida, né? Para quem é da cidade não entende, é porque pensa na barrigada do porco, né? Ou barrigada de porco, se estragar, se passar da hora de limpar, acabou, não tem jeito, não tem como ajeitar, dá mau cheiro, estraga, né? Então não tem jeito. Isso aí é barrigada perdida, né? E dava um sentido, né, dúbio por causa da gestação, né? Ou seja, falava pensando no porco, mas falava aí da barriga da mãe. Não vai adiantar nada não. Não, o poder de Deus, acredite na conversão das pessoas, busque trabalhar isso. E o anúncio do Evangelho, que é o Evangelho de hoje. Ter cuidado, né,
Não entre nessa de que criança porque é bobo, inocente. Não existe criança inocente. A criança, ela pode, às vezes, não dar conta de retornar o que ela está sentindo. Mas eu penso que mãe, quase todas, já escutaram de um médico: essa febre é emocional. Como é que está em casa? Essa criança está adoecendo muito por causa do ambiente da casa, não é questão física não. Como é que está em casa? Como é que ela está? Como é que está sendo isto? E ainda mais agora com essa confusão toda de internet, os tiques, né? Que a gente vai falar aí, os tiques nervosos. Criança que começa a chupar dedo demais, não é só porque está com falta do bico não, é carência. Ela não está dando conta e ela está buscando isso, né? Uma recompensa. Você sabe que o menino de 2, 3 anos, né? Ele até pode, e a menina também, descobrir a sexualidade antes da hora. Porque quando você fica com medo, quando você fica deprimido, a posição primeira é a posição fetal. E quando ele fica assim, ele enfia a mão no meio das pernas, e aí automaticamente passa na genitália, aí dá aquela sensação e ele começa, ou ela também começa, mas é um problema que está sentindo. Então, quando Jesus fala ser como criança, descarta essa ideia de ingenuidade, mas de autenticidade, franqueza. E aqui eu vou lembrar, pequenininha ainda, né? A neta da Yolanda, né? O dia que ela estava acostumada com o padre Tomás, o indiano. O dia que ela viu o padre Bernardo, ela olhou para ele e falou assim: você é feio. Aí a Yolanda, imagina, nossa irmã de comunidade: que isso, menina, não pode falar assim não sei o que. Ô vó, mas ele é feio mesmo. Então, ou seja, é essa espontaneidade, é essa adesão que nós precisamos ter. Me lembro, eu também passei por isso, quando vim visitar Rodrigo e Tatiana, que eram da Árvore da Vida, logo no iníciozinho, quando nasceu o primeiro filho, eu vim com os meus filhos, os gêmeos, Gilbert e Elbert, e toda vez que eu saía com eles, era pizza e bolo de chocolate. Quando chegou lá, ela serviu uma porção de salgados, pão de queijo, não sei o que e tal. A uma certa hora, um deles falou assim: ô pai, vão embora, porque aqui não tem nem pizza, nem chocolate. Então, o que é isso? É essa franqueza, porque às vezes a gente é dúbio, né? Como eu brinco com vocês, o cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não, seja como a criança, seja verdadeiro, acolha o reino na verdade, na autenticidade. É preciso isto, e que a gente não fique aí falseando as coisas. Pela intercessão de Nossa Senhora, que Deus nos dê sabedoria, nos dê de fato autenticidade, para bem vivermos o reino dos céus. O nosso canto para a apresentação das oferendas.